Dia 2 de maio. Santo Atanásio, 373. Alexandria é a terra que deu à Igreja este grande doutor e defensor da doutrina católica. Atanásio nasceu em 296, filho de pais pobres e piedosos. Dotado da inteligência raríssima, fez Atanásio rápidos progressos nas ciências divinas e profanas. À medida que os conhecimentos se lhe alargavam, mais se lhe solidificavam as virtudes e a piedade. Confiado o santo Alexandre na escola desse santo homem, recebeu uma educação aprimorada. O desejo de vida perfeita elevou-o à solidão de Santo Antão, na companhia do qual passou 2 anos. Só a obediência pôde levá-lo a abandonar esse doce remanso de paz. O mestre Alexandre, que tinha sido elevado à dignidade de patriarca de Alexandria, chamou-o para perto de si, a fim de se lhe aproveitar do talento na luta contra os hereges. Quando se realizou o célebre concílio de Nicéia, Atanásio, sendo apenas diácono, acompanhou o prelado para aquela eminente demonstração da fé católica. Os erros arianos foram por ele refutados com tanto brilho, clareza e evidência que causou admiração a todos os assistentes. Se esse recurso foi um triplo para a causa católica, conquistou-lhe também o ódio dos arianos, que lhe declararam implacável guerra, a começar daquele momento até o dia da morte. Prevendo o próximo deslance fatal do patriarca, Atanásio esquivar-se da mais que provável eleição. Fugiu de Alexandria. Alexandre, conhecendo o plano do amigo, disse-lhe: Atanásio, pensas em salvar-te pela fuga, pois fica sabendo que de nada te servirá e não te livrará do cargo de patriarca. Efetivamente, foi Atanásio eleito sucessor de Alexandre. Só 6 meses depois da eleição, lograram os fiéis descobrir o esconderijo do pastor. De nada lhe valeram as desculpas inspiradas pela humildade. O povo conduziu como que em triunfo à capital, e Atanásio, se bem que entre lágrimas, tomou posse do cargo. O governo sapientíssimo, enérgico e resoluto que teve a diocese durante a sua administração é prova patente de como foi providencial a elevação de Atanásio à sede patriarcal de Alexandria. Os arianos não viram de bons olhos esses estados de coisas. Como não lhes fosse possível anular ou perturbar a eleição de Atanásio, recorreram à vil calúnia para desta maneira lhe destruir o prestígio junto ao imperador. Este convocou um concílio na cidade de Tiro, para o qual citou Atanásio com o fim declarado de responder às acusações contra ele levantadas. A assembleia compunha-se na maioria de bispos arianos, portanto de inimigos de Atanásio. Ainda assim, Atanásio compareceu. A primeira acusação foi insidiosamente feita por uma mulher que, assalariada pelos inimigos do patriarca, em plena assembleia, sem conhecer pessoalmente Atanásio, lhe lançou em rosto uma grande infâmia. Respondeu-lhe não Atanásio, mas o secretário Timoteu, igualmente desconhecido da acusadora. Como? Disse Timoteu. Eu teria entrado em tua casa? Teria te feito propostas indignas? Sim, respondeu a mulher. Quem então foi senão tu? E corroborou estas palavras com um juramento. A assembleia toda, tendo sido testemunhada desta cena, reconheceu, se bem que contrafeita, a inocência de Atanásio. Recorreram os inimigos a uma outra astúcia, que, segundo lhes parecia, não havia de falhar. Espalharam o boato de Atanásio ter assassinado um bispo de nome Arsênio, cuja mão direita levava consigo para praticar obras de feitiçaria. Chegaram mesmo a apresentar uma caixa com a tal suposta mão, afirmando que era a mão do bispo assassinado. Atanásio, porém, que tinha absoluta certeza de estar em vida o tal bispo Arsênio, pô-lo a par do que se tratava e convidou a vir até Tiro. Arsênio chegou e hospedou-se em casa de Atanásio por algum tempo. Em uma das sessões em que se tratava da questão de Arsênio, Atanásio perguntou aos bispos presentes, um por um, se conheciam Arsênio. Alguns
responderam afirmativamente. Foi o momento que Atanásio tinha escolhido para desmascarar e humilhar os inimigos. É um sinal seu, abriu-se a porta da sala e entrou Arsênio, dando com sua presença testemunho da inocência de Atanásio. Porém, do imperador Constante, dirigida a Constâncio em tom ameaçador, fez com que este respeitasse as deliberações dos concílios católicos e estabelecesse Atanásio no uso dos direitos. Morreu Constante e desencadeou-se nova tempestade contra Atanásio. Constâncio, cedendo às exigências dos arianos, convocou o concílio de Milão, que condenou novamente Atanásio e exigiu da igreja de Alexandria a agremiação à igreja ariana. Neste concílio foram praticadas 1000 crueldades e injustiças. Atanásio viu-se obrigado a fugir e procurar um abrigo contra a sanha dos arianos. 6 anos durou-lhe o exílio, durante o qual escreveu as obras mais importantes contra a seita ariana. Pela morte de Constantino, foi-lhe permitido voltar à diocese, em virtude de um decreto de Juliano o Apóstata, que deu liberdade a todos os bispos católicos exilados. Não tardou, porém, nova perseguição, e Atanásio, para não cair nas mãos do inimigo, que lhe queriam a morte, procurou salvação na fuga. Só durante o governo de Joviano lhe foi concedida a paz e tranquilidade, por espaço de 3 anos, anos de grande prosperidade para a fé católica. O sucessor de Joviniano, Valente, empregou novamente medidas extremas contra os bispos católicos, mandando-os para o exílio. Atanásio escondeu-se no túmulo do pai durante 4 meses. Foi essa a última perseguição sofrida pelo grande bispo. Receando as autoridades uma revolução em Alexandria, se não restituíssem o pastor ao rebanho, chamaram-no e Atanásio presidiu a diocese até a morte. Isto é, 4 anos ainda, em 373, foi o grande propugnador da Igreja Católica receber a recompensa na eternidade. São Gregório Nazianzemo diz no Panegírico de Santo Atanásio: se teço elogios a Atanásio, exalta a virtude, porque elogiar aquele que reúne em si todas as virtudes é enaltecer a própria virtude. Atanásio foi uma coluna da igreja e o modelo dos bispos. Ortodoxo era aquele que confessava a doutrina de Atanásio. A vida toda de Santo Atanásio consumiu-se na luta contra os hereges. Hereges houve sempre, ainda existe e sempre os haverá. Quem observa bem o movimento das heresias na história da Igreja facilmente chega a descobrir os seguintes característicos que estigmatizam os hereges e suas obras. O apóstolo da heresia veste-se sempre da capa da virtude e santidade para enganar os incautos. São Bernardo caracteriza os manicheus do seu tempo com as seguintes palavras: tem costumes ilibados, não oprimem a ninguém fazem mal. O rosto denuncia-lhes mortificação e jejum. Não são ociosos e ganham honestamente a subsistência. Para justificar sua conduta, preferem 1000 acusações e queixas contra a Igreja Católica. A Igreja é ambiciosa e despótica. Os bispos são amigos do luxo. Ninguém há mais orgulhoso que os cardeais. Hipócritas são os sacerdotes e os religiosos. Não há heresia que não toque nesta tecla batidíssima. A intenção é mais que clara: inocular no espírito dos fiéis a desconfiança, o descontentamento e o desprezo à autoridade. Esta é uma arma que sempre manejaram com certa facilidade e sempre católicos há, que se deixam enganar e perverter. Todos deviam ponderar a palavra de Santo Agostinho, que diz: a queixa de um herege, o que se deve estender a todos os inimigos da Igreja, quando o sacerdote não merece consideração, por ser sempre suspeita. O herege é inimigo da autoridade da Igreja e tudo faz para subminá-la. A Igreja é retrograda, inimiga da ciência e do progresso, obscurantista, etc. São essas as balelas mais correntes na boca do herege. Pode ele ser grande ignoratão. A ciência será sempre o cavalo de batalha,
Por isso, alvora-se em mestre, de quem todos devem aprender, a quem todos se devem dirigir para conhecer a verdade, que até hoje ficou esquecida e descurada. O herege hábil sedutor que é, evitará o mais possível melindrar o sentimento religioso das pessoas, que quer atrair para suas malhas. Por isso falará sempre com muito respeito da Bíblia, recheia os discursos com dizeres da Bíblia, com palavras bíblicas, procura mostrar e comprovar a falsa doutrina. A seu bel prazer interpretam as palavras da Sagrada Escritura, de Santo Ambrósio, para, sob a capa de santas citações, com mais facilidade poderem inocular o veneno dos erros. Também o demônio sabe citar lugares bíblicos. Ter muito cuidado com os hereges e evitar o mais possível contato com eles, sob pretexto nenhum entrar em discussões com eles em matéria de religião e rejeitar-lhes os livros e publicações.